Com algum tempo desde o lançamento, já dá para analisar com mais calma e sem um tom muito prematuro sobre o desempenho de Missão Impossível Acerto Final, que não foi bem nas bilheterias e parece indicar um certo desgaste da franquia. Será que estamos vendo o fim da saga aqui no 8º filme? Será cansaço do público com relação ao Tom Cruise? Ou tem mais algum problema? Enfim, nesse vídeo eu vou levantar 4 fatores, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas 4 fatores que pra mim ajudam a explicar porque o filme não empolga tanto e vem fazendo uma bilheteria tão baixa. Deixa o like, se inscreve no canal e já vai comentando aí o que você tá achando do que eu vou falando, tá? Vamos lá, o que interessa. Quais eram as expectativas para o filme, né? É importante dizer isso para contextualizar. Eu adianto que eram expectativas altas do mercado, eu tô falando da indústria hollywoodiana, esse negócio todo. Missão Impossível Acerto Final custou cerca de 400 milhões de dólares, o que coloca o filme com expectativa de bilheteria global próxima a 1 bilhão de dólares. É o filme mais caro da franquia, é bom que se diga. Para efeito de comparação, Acerto de Contas, o filme anterior, custou 290 milhões e o Efeito Fallout, um dos melhores, né? Um dos maiores sucessos da franquia também, etc., teve um orçamento de 178 milhões de dólares, ou seja, o filme atual dobra esse orçamento. Com tanto investimento, o novo filme é uma aposta alta. Tanto que embebedou-se de nostalgia, símbolos clássicos, uma tentativa tardia de se distanciar da ideia de ser apenas a continuação direta do filme anterior, que é o que ele era lá no começo. Mas no final das contas não foi bem isso, né? Para começar a entender esse tropeço do Tom Cruise, é necessário olhar para o filme anterior. Acerto de Contas, na época chamado de Parte 1, chegou com a promessa de ser a primeira metade de algo grandioso, sei lá, do maior projeto de Missão Impossível tão grande que teria que ser dividido em 2 partes, mas não entregou em números, eu tô falando do filme anterior, tá? Ele teve uma abertura de 54 milhões nos Estados Unidos e fechou com 172 milhões domésticos e 565 milhões no mundo todo. Isso tudo de dólares. Isso é um número considerado aquém para a franquia. Ainda mais para o potencial que o Tom Cruise demonstrou ter, dado o sucesso lá de Top Gun Maverick. Mas daqui a pouco eu falo sobre o Top Gun, porque ele entra nessa equação também. Diante dos números de Acerto de Contas, parte 1, lançar uma parte 2 de um filme que já não teve grande impacto era correr muito risco. E aí, com o tempo, o estúdio ele começou a abandonar o subtítulo parte 2 e a promover o novo filme apenas como o Acerto Final, e inclusive abandonou o parte 1 do filme anterior, que agora é só o Acerto de Contas, né? Enfim, o plano mudou, esse é o ponto aqui, tá? E talvez esse seja o primeiro fator mais forte dos 4 que eu quero trazer. O público não comprou o filme anterior e, por consequência, não comprou a ideia de urgência desse novo. Ora, quando se divide um filme em 2 partes, a urgência vem da segunda parte. E se Acerto Final não quis mais ser essa urgência com relação ao anterior, ele passa a ser o que então? Aí o estúdio ele fez de tudo para que esse novo filme não parecesse uma continuação direta, mas ao entrar na sala de cinema, fica evidente que ele é uma continuação direta. Ele precisa tanto de uma recapitulação como se fosse um episódio de uma série. Ele é totalmente dependente da narrativa anterior. E ele começa super amorfo, com aquela IA, parece... Sabe o Inamp, que tinha aqueles efeitos, né? Aquela IA meio Inamp. A comunicação do que esse novo filme seria foi uma confusão absurda. E aí, no desespero, apelaram para que o Acerto Final se parecesse com o possível encerramento da franquia. Mas também sem cravar, tá? Parece banda que diz que esse é o último show e continua fazendo show. Em entrevistas depois do filme, Tom Cruise até parecia estimulado muito mais a promover que tinha ideias para novos projetos do que falar do projeto atual, por exemplo. Então, esse é o primeiro fator. O filme não saber o que ser e, ao não ter uma marca, ele também não soube promover-se a partir disso. Vou pro segundo ponto, que é um pouco mais estrutural, mas se conecta a esse primeiro e também se conecta a Top Gun. Top Gun Maverick pode ter feito mal ao projeto seguinte do Tom Cruise. O filme foi um sucesso absoluto. Ele ultrapassou 1 bilhão e 400 milhões de dólares no mundo todo, uma divisão quase 50-50 entre bilheteria doméstica e internacional. Só a estreia nos Estados Unidos rendeu 126 milhões. Isso é mais do que o dobro da abertura de Missão Impossível Acerto Final. E esse número é relevante, eu vou dizer por que mais à frente. Então vamos lá, o que é Top Gun Maverick? É uma história simples, até bobo se você pensar bem, mas é embalado em uma nostalgia que fazia sentido em grandes cenas de ação, uma mixagem de som absurda, esse negócio todo. E é uma nostalgia que fazia sentido porque, afinal, realmente se passaram
décadas desde o original. O impacto foi tão grande que Acerto Final tentou surfar na mesma onda. Deixou de lado a jornada contra a inteligência artificial para virar uma espécie de retrospectiva da franquia, só que feita de qualquer jeito. Eu até apontei isso na minha crítica ao filme. Trouxe personagens antigos, cenas que remetem a filmes anteriores da franquia, só que tudo com uma costura muito fraca, mal conectada e sem nenhum propósito narrativo muito intrincado, porque o propósito narrativo era outro, era aquela questão lá da inteligência artificial. Em outras palavras, essa questão da revisita aos filmes anteriores foi feita de última hora. Isso é muito claro. E eu nem sei se essa revisita era o que Missão Impossível precisava. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas ao final do vídeo vai ficar claro. A resposta do público reflete que a proposta de Acerto Final não foi bem aceita. Embora o filme tenha tido a maior abertura da franquia nos Estados Unidos, que foi de 64 milhões de dólares, superando 61 de efeito Fallout, a queda na segunda semana foi brutal. 64%. É a pior, ou melhor, a maior queda da história aqui, da franquia. O curioso é que esse recorde de abertura veio mesmo com o filme estreando em menos salas, 3.800 contra 4.300 salas de efeito Fallout, o que indica um interesse, assim, inicial, né? Ou seja, o público queria, as pessoas queriam ver o Acerto Final, mas quem viu na semana inicial acabou com essa empolgação, não levou essa empolgação adiante. Ora, se nem o marketing soube falar o que o filme é, como que o público faria isso? Ele não é uma continuação clara, mas também não é autossuficiente. Ele não é um encerramento, mas também não é uma nova missão realmente independente. A sensação de indecisão da narrativa, que vazou para a forma do filme se definir, também foi pro público. O público foi só reflexo do marketing do próprio filme. O boca a boca trabalhou contra o filme desde a primeira semana, e o recorde da abertura virou, na verdade, uma maldição. De fato, as cenas de ação e o Acerto Final são menos expansivas do que as grandes sequências que marcaram a franquia, como por exemplo a do Burj Khalifa, que eu sempre cito, que eu acho assim um espetáculo, né? Lá do Protocolo Fantasma. Pra mim, essa cena ainda é imbatível. O filme ele tem um ritmo bem menos alucinante do que Efeito Fallout, que eu acho o melhor ritmo de todos os filmes da franquia, junto com o terceiro filme, talvez. Aqui, no caso de O Acerto Final, a melhor cena envolve um submarino, um espaço fechado, submerso, que dá uma sensação muito boa, mas não dá uma sensação de espetáculo. É boa, mas também não é tão legal de falar sobre. É boa de se viver naquele momento, mas não é algo que você sai propagando. A impressão que fica é de um Tom Cruise perto do limite, com cenas mais contidas do que ousadas. E algumas cenas repetidas. Ele preso em aviões. Bom, a gente já viu isso na própria franquia. Mas enfim, vamos então ao terceiro fator. Já foram dois, vamos ao terceiro, que é o efeito Lilo e Stitch. O remake, o Lilo e Stitch, ele vem sendo um sucesso massivo de bilheteria desse 2025. Talvez vai ser uma das maiores bilheterias do ano tranquilamente. No momento em que gravo esse vídeo, ainda é difícil prever até onde vai chegar, mas vai estar no top 10, top 5, tranquilamente. Mas uma coisa já dá pra afirmar: estrear junto dele foi um erro estratégico para Missão Impossível, por mais que sejam filmes tão diferentes. Acabou que Missão Impossível não fez nem cócegas no remake da Disney. Lilo e Stitch abre com 146 milhões de dólares, 64, tá? O Missão Impossível, 64. 146 o Lilo e Stitch. Ou seja, mais do que o dobro da abertura de O Acerto Final, que vou lembrar, é o recordista da franquia. Em um cenário assim, fica difícil competir por espaço nas vitrines do cinema. Se Missão Impossível tivesse sozinho, beleza, é Missão Impossível. Só que o cara vai decidir entre Lilo e Stitch ou mostrar a Missão Impossível, ele vai mostrar o Lilo e Stitch porque tá dando retorno. Embora os públicos sejam diferentes, é bom que se diga, mas o impacto cruzado existe. Missão Impossível mira o homem de 35 anos pra cima, que geralmente tem esposa, filhos, pensando em comportamento, pensando em hábito do público, em personas também, em como a média funciona. Não que eu concorde ou deixe de concordar, não é esse o ponto. Se no fim de semana de estreia só dá pra escolher um filme, a balança pesa. O pai quer ação, a mãe e os filhos querem Disney, e aí quem vence? Pois bem, estrear 1 ou 2 semanas antes ou depois já mudaria o jogo, mas escolher o confronto direto e pagaram o preço. Missão Impossível preferiu fugir do derivado de John Wick, o Bailarina, do que do novo Lilo e Stitch. E aí cansou logo na primeira semana. E ainda que quisesse estrear junto do remake da Disney, que usasse isso a seu favor. Ora, Acerto Final poderia ter transformado o confronto em evento. Mas não foi isso que foi feito. Perdeu a atenção do público e, pior, dos próprios cinemas, que deram destaque ao lançamento da Disney. Nada impedia que isso fosse transformado em um evento, tá? Antes que você pense que sim. Ah, mas é filme muito diferente. Basta lembrar o caso da Barbie e do Oppenheimer, o efeito Barbenheimer. 2 filmes diametralmente opostos que se abraçaram no marketing
e fizeram um crescer o outro. Já Missão Impossível e Lilo e Stitch estrearam como dois estranhos dividindo uma sala, sem qualquer esforço de campanha para unir os dois e para provocar o público a partir disso. O resultado, perda de atenção para um dos dois, e esperto, foi Como Treinar Seu Dragão, que fugiu de Lilo e Stitch e ainda esperou o cartão virar. Vale ressaltar que para os cinemas é melhor Lilo e Stitch do que Missão Impossível. Isso, obviamente, se os dois estiverem dando muito lucro. Acerto de contas tem quase o dobro de duração da animação. Isso significa menos sessões por dia, menos sessão, menos gente circulando, menos dinheiro. Seja para pipoca, seja do ingresso. Se o filme mais curto tá dando mais retorno, notoriamente ele vai ganhar mais atenção e ele vai ganhar mais sala de cinema. Cinema de shopping é comércio, não se engane. Segue a mesmíssima lógica de uma vitrine de loja. E em cima disso, quem vai para Lilo e Stitch leva 1, 2, 3 pessoas, já que é um filme família. A mesma coisa nem sempre se dá com Missão Impossível. Em resumo, o filme mais simples fazendo sucesso é melhor para os cinemas do que o filme mais inchado, mais corpulento, que não faz tanto sucesso. Tendo explicado o improvável embate entre Lilo e Stitch e Missão Impossível, vamos ao quarto e último ponto que eu destaco. Será que não há uma fadiga da franquia? Os números sugerem que sim, principalmente fora dos Estados Unidos, que é o que mais importa para Missão Impossível. Eu vou deixar isso claro. Os resultados de Missão Impossível 3 fizeram a franquia dar uma guinada. O desempenho do filme foi morno. Cerca de 399 milhões no mundo todo foi arrecadado. O título com o número 3, eu acho que afastou parte do público, principalmente porque fica parecendo que é preciso conhecimento prévio para ver aquele filme. Tanto que desde então, poucos são os filmes que se enumeram. A partir dali, a franquia ela se reorganiza em um formato mais episódico, sem numeração e com histórias mais fechadas, bem no estilo 007 James Bond. E aí a gente tem Protocolo Fantasma, o quarto filme, que não tem o número 4 e que veio 5 anos depois, com fôlego renovado, e subiu para 694 milhões no mundo, fora dos Estados Unidos. A sequência, Nação Secreta, manteve o nível com 688 milhões e então veio o efeito Fallout, que atingiu o ápice, 786 milhões. Essa trinca é o melhor recorte de aceitação mundial da franquia Missão Impossível. Depois de efeito Fallout, a expectativa é que o filme seguinte seguisse essa linha de crescimento ou pelo menos de manutenção, 700 para cá, 600 para lá, tava ótimo. Mas acerto de contas quebrou essa curva e embicou para baixo, arrecadando 565 milhões. Ou seja, ele saiu da casa dos 600 e se aproximou um pouco mais dos filmes iniciais. E como já comentei, esse título com parte 1 pode ter afastado o público, pode ter gerado a sensação de que era uma experiência incompleta. Nada tira isso da minha cabeça. E aí agora veio o acerto final, tentar recuperar isso, mas não deve nem passar desse número de 565. Outra coisa que vem falar sobre o cansaço é o intervalo entre os lançamentos, que ficou cada vez menor. Entre o terceiro e o quarto filme tivemos 5 anos de diferença. Depois intervalos de 3 a 4 anos. Mas entre acerto de contas e acerto final foram só 2 anos, ou até menos se a gente contar os meses. Se o público já chegou cansado pro primeiro, o acerto de contas parte 1, ele foi exausto para esse segundo. Os números mundiais mostram uma tendência clara de desgaste. E por que eu falo do mundo e não dos Estados Unidos? Ora, desde Protocolo Fantasma, quem sustenta a franquia não é os Estados Unidos, é o resto do mundo. A bilheteria internacional sempre foi de 3 a 3,5 vezes maior do que a doméstica lá nos filmes 4, 5, 6. Tendência que continuou com acerto de contas, o filme anterior, ou seja, quando o desempenho global caía, o reflexo nos Estados Unidos também caía, mostrando-se ser apenas a ponta do iceberg. Então, o que importa para a Missão Impossível é a bilheteria do mundo. E o que estamos vendo agora é justamente uma queda de interesse global. E aí eu volto lá para a questão da nostalgia que eu disse que ia comentar. Se o que fez Missão Impossível crescer tanto foi o apelo global dos filmes 4, 5 e 6, e antes não havia tanta conexão com os filmes iniciais, que tinham uma recepção mais dividida por parte do mundo, será que investir tão fortemente na nostalgia, principalmente do filme 1, 2, 3, foi a melhor decisão para acerto final? Para mim, esse elo fecha a corrente do insucesso perfeitamente assim. Não sei se você entendeu a lógica. Para deixar mais claro, os 3 primeiros filmes não despertaram interesse do resto do mundo, tanto quanto os capítulos seguintes, o 4, 5, 6. Então, por que levar a narrativa justamente para um lado que rompe a conexão com o público que sustentou a franquia nos últimos anos? Esse é o grande lance.
Vamos resumir então o panorama, tá? Ponto 1. Boca a boca comprometido, já que o filme ele não soube o que queria ser. Tentou se afastar da ideia de ser parte 2, mas segue totalmente dependente da narrativa anterior. Ponto 2. Embarcou em uma onda de nostalgia inspirada em Top Gun, mas sem o mesmo impacto, porque não foi pensado para isso desde o começo. Ponto 3. Erro estratégico ao estrear junto com Lilo e Stitch. E ponto 4. Desgaste evidente da franquia, tanto local, mas sobretudo global. Como eu disse lá no começo, são vários os pontos além desses aqui, tá? A franquia não sabe se comunicar nem com o público dela, mas também não sabe se comunicar, sobretudo, com o público mais jovem, que hoje dita muita coisa por conta do digital. Oppenheimer foi impactado por isso através de Barbie, só que de forma positiva nesse caso. Outro fator, o gênero da espionagem clássica eu acho que tá um pouco fora de sintonia com os desejos atuais de escapismo, eu acho que não tá batendo muito com os dias de hoje, enfim, são muitos motivos, eu poderia passar horas. Você comenta aí outros motivos que você pensa que podem ser relevantes aqui embaixo na descrição, mas fica a pergunta, e agora? O que vai acontecer com Missão Impossível? Será que esse é o verdadeiro fim da linha pro Ethan Hunt? Ou ainda há uma chance aí de reinvenção? Se fosse para eu responder, eu acho que 8 filmes depois são um milagre para fazer Missão Impossível tomar o mesmo fôlego que teve com os filmes 4, 5 e 6. A história do cinema conta que é muito difícil dar essa volta por cima. Veremos se Tom Cruise, no auge dos seus 60 anos, ainda tem esse poder todo. Ou como disse Steven Spielberg, se ele continua sendo o dono do cinema. Ou será que ele vai agora fazer novas apostas? Como ele falou, enfim, veremos. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora deixa o like, se inscreve no canal e fica o desejo de nos vermos numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau.